sou a Gisele Pires e eu estou aqui hoje para te fazer uma pergunta. Você sabe o que é o PBQPH? Além de uma sopa de letrinhas, um trava-línguas, o PBQPH é um programa do governo federal focado na construção civil. Ele é um programa brasileiro de qualidade e produtividade no habitat. É um programa aplicável às construtoras e que muitas construtoras buscam a certificação. Porém, eu sempre digo, a certificação não é no PBQPH, é no programa do governo federal, mas você vai buscar a certificação no Regimento SIAC 2021. E o que é isso, Então, o programa do governo federal, ele foi criado em 98 e ele era aplicável apenas à área de edificações. Depois, ele entrou em vigor com outros escopos, como, por exemplo, o saneamento básico, a questão de obras de arte, que não são quadros, São pontes, viadutos, a parte de pavimentação. Então, com a possibilidade de a construtora buscar outros escopos de certificação. Dentro do programa do governo federal, a gente tem o CIMAC, que é a certificação dos materiais, que normalmente são os materiais que nós utilizamos durante o processo de construção. E existe o SINAT, que são novas tecnologias. Então, quando a gente não tem normas técnicas brasileiras, para que você possa fazer a venda do teu empreendimento via um financiamento, Caixa Econômica, por exemplo, a gente precisa que esse sistema construtivo ele seja certificado no SINAT, que faz parte do programa do governo federal. E aí a pergunta é, por que esse programa? Por que esse programa é interessante para as construtoras? E por que as construtoras querem se certificar? Porque hoje, quando uma construtora vai fazer obras para o Minha Casa Minha Vida, por exemplo, ela obrigatoriamente, se vai utilizar recurso do FGTS, ela precisa ter a certificação. Por quê? Porque é essa certificação que possibilita pegar esses recursos da Caixa Econômica. Quando a empresa vai buscar outro tipo de recurso, por exemplo, um banco privado, um Santander, um Itaú, um Bradesco, normalmente eles não exigem a certificação. Porém, eles perguntam, porque se a empresa tiver uma certificação, para o banco é uma segurança. Então, ele muito provavelmente vai te oferecer uma taxa de juro mais atrativa. Então, construtoras que fazem alto padrão, apesar de não serem obrigadas a ter a certificação, além de outros motivos que eu vou falar para vocês, é interessante em função da taxa de juros que é oferecida a ela. Então, em geral, é assim. A construtora, ela, num primeiro momento, pensa na certificação, no PBQPH, Por quê? Porque ela vai obter um recurso financeiro vantajoso. Mas eu sempre falo para os meus clientes e com as pessoas do meio, quando conversamos, que a certificação ela é uma consequência. Quando um empresário ele vai buscar uma certificação, ele tem que ter em mente que ele vai organizar a sua empresa, ele vai organizar os seus processos de tal maneira que possibilite que ele possa crescer a empresa, expandir o seu negócio de uma forma organizada, que ele não perca o controle, porque vocês sabem muito bem, enquanto você é pequeno e é só o dono com mais um estagiário, é um controle. Quando você, como dono, trabalha você, o estagiário, um comprador e um projetista, é outro controle. E conforme as obras vão aumentando, e você vai tendo 10, 15, 20, 50, 100, 200 pessoas sendo gerenciadas por você, o seu controle vai diminuindo. Se você não tiver processos organizados, qual que é a tendência? Esses dias eu ouvi, estava escutando acho que um podcast, e eles comentaram algo assim, que quando o empresário cresce de forma desordenada, é como se ele tivesse pego o carro indo viajar sem saber para onde, sem saber a direção. E é exatamente isso. Então você acaba não sabendo, você começa a crescer porque você vê uma oportunidade no mercado, mas você não está estruturado para isso. Então o sistema de gestão da qualidade, mais do que obter a certificação, para que você possa ter um recurso financeiro, do banco interessante, é para você organizar a sua empresa, estruturar os seus processos e ter condições de efetivamente crescer de forma ordenada, sem perder controle do seu processo. Então, você facilita para você treinar pessoas, para você ter efetivamente a gestão. Então, esse é o grande benefício da implantação de um sistema de gestão da qualidade, certo? E como é que
funciona isso, né? Então, sim, existe todo um processo para isso, né? Existem exigências e não adianta a gente se iludir de achar que assim, ó, um passe de mágicas, né? Eu tenho um cliente que, inclusive, obteve a certificação agora na semana passada e ele falou que quando ele estava buscando um consultor, ele sempre tem os milagreiros, né, no meio do caminho. E aí uma pessoa ofereceu para ele que ele fazia a certificação da empresa dele tranquilo, em 30 dias, sem ele precisar fazer nada. Então, só se for um milagre. Por quê? De novo, eu reforço, a certificação é uma consequência. O importante é você ter o controle dos seus processos. E com isso, você vai ter uma obra muito melhor, você vai ter menos desperdício de material, menos retrabalho, menos erros de execução de obra. Na parte de escritório, compras mais assertivas, melhor controle de toda a documentação e de todos os processos. Então, todos os benefícios, além de reduzir acidentes de trabalho, diminuir passivo jurídico, ter melhor atendimento da norma de desempenho, que é um calcanhar de Aquiles aí para todas as construtoras. Então, a gente tem realmente uma série de benefícios envolvidos, tá? Então, é importante a gente entender isso, que a certificação ela é consequência. Para isso, você realmente não tem porte de empresa, né? Então, todas as empresas têm condições de fazer, mas é óbvio que existe um empenho, né? Seja de tempo, seja de dinheiro, porque sim, né? Não tem milagre, a gente precisa também se organizar, porque você vai ter um investimento. Só que o empresário ele tem que entender isso como um investimento e não como custo, porque a partir do investimento bem feito, de uma boa orientação e de uma boa implantação do sistema de gestão, você vai ter os benefícios disso e com certeza vai sair barato para você, porque como eu tenho um cliente também que diz, às vezes uma carga de areia bem recebida na obra já pagou parte do custo, né? E é isso. Então a gente tem muitos controles que vão melhorar aí o seu dia a dia na empresa. E aí você vai precisar se organizar, porque serão feitos procedimentos, serão feitos documentos, serão feitos treinamentos com a equipe, para que a gente possa estabelecer todos os controles conforme a própria norma exige. E a partir disso, o ciclo não acaba. Então, você vai ter auditorias. Então, para que você obtenha a sua certificação, você vai passar pelo processo de consultoria e terão auditorias internas, que é uma auditoria onde a empresa contrata um auditor ou a empresa qualifica um colaborador internamente para que ele possa fazer as auditorias internas. E essa auditoria interna, eu sempre brinco, né, com o pessoal, ela é um ensaio. Então, é um momento onde você vai olhar o teu processo e verificar se ele está atendendo às normas, se está atendendo os seus procedimentos internos, e a partir disso, fazer as correções necessárias, para que quando a auditoria externa vier, que é a auditoria que você contrata, um organismo certificador para emitir o certificado da sua empresa, você esteja preparado e não tenha nenhuma surpresa. Então, você vai com tranquilidade para essa auditoria externa, sabendo que os seus processos estão conformes e que você vai poder obter a certificação. Então, essa é uma dúvida comum, né? O que é o programa? Como é que funciona? Então, basicamente, você vai fazer um processo de implantação de um sistema de gestão para melhorar o funcionamento da sua empresa, os processos, os controles. Você vai ter uma auditoria interna, que pode ser terceirizada, que pode ser um colaborador interno, desde que com a formação apropriada. E, posteriormente, você vai ter a auditoria de certificação, onde você contrata um organismo certificador e esse organismo certificador emite esse certificado. Esse ciclo de certificação ele tem duração de 3 anos. Você contrata o organismo certificador para que ele possa manter esse ciclo. Você faz uma auditoria de certificação, uma primeira supervisão e uma segunda supervisão. No 4º ano, você faz uma recertificação. E esse processo é eterno. Então, o teu ciclo é de 3 em 3 anos e ele vai sendo renovado. Ai, Gisele, eu fiz a certificação, mas agora eu não quero mais fazer auditoria interna. Então, ok, você não quer mais? Você não vai conseguir manter a sua certificação, porque obrigatoriamente você precisa ter uma auditoria interna anual e uma auditoria de certificação, né, de manutenção anual também. Agora, eu conheço empresas que ela quer ter um sistema de gestão da qualidade, porque ela entende a importância e os benefícios disso para a empresa, e ela não quer a certificação. Tá tudo bem. A certificação, como eu falei, ela é uma consequência. Se você quer só organizar seus processos, você pode.
Mas ainda assim, mesmo que a empresa não queira certificar, que ela queira simplesmente ter controle e efetividade nos seus processos, eu recomendo que auditorias internas sejam feitas periodicamente. Porque é aquela velha história, a gente fica com a cordinha esticada. Quando você sabe que alguém vem olhar o seu processo, vai verificar se você está cumprindo os processos, opa, alguém vai vir aqui. Então deixa eu andar na linha. Se você tem processo, mas ninguém olha, então por que eu vou fazer? Então, infelizmente, o processo muitas vezes desvia do caminho. Então, a recomendação da auditoria interna, ela é independente da empresa querer ou não a certificação, e sim para verificar se os processos estão sendo atendidos. Então, nos vemos aí numa próxima oportunidade. Espero que vocês tenha ficado claro para vocês essa questão, e qualquer dúvida é só me chamar.